Os artigos de número 27 ao número 30 dispõem sobre educação. Desta vez, não vamos ler na íntegra os artigos, concentraremos em outras informações importantes, também perpassando pelos artigos. Lembramos que os artigos na íntegra estão disponíveis em nossa apostila. Partindo do pressuposto de que a exclusão social decorre da relação entre as pessoas e as barreiras da natureza cultural, social, econômica, política, materializadas nas condições educacionais, laborais, arquitetônicas e comunicacionais, dentre outras, a CDPD determina em seu artigo 24 que, para efetivar o direito das pessoas com deficiência à educação, deve-se assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como aprendizado ao longo de toda a vida, objetivando, primeiro, o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. Também, em segundo, o máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de habilidades físicas e intelectuais. E, em terceiro, a participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. À luz desses objetivos, comenta-se o capítulo 4º da LBI, que aborda o direito à educação, circunscrito entre os artigos 27 e 30. Após a leitura atenta do artigo 27, percebe-se a vinculação da aprendizagem às características físicas, sensoriais e intelectuais, às quais se vinculam também as habilidades, interesses e necessidades de aprendizagem, distanciando-se dos princípios da Convenção. Diz o referido artigo: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Considerando que cada pessoa é única e possui um conjunto de características individuais, a aprendizagem não se restringe ou se condiciona à compleição física, intelectual ou sensorial, daquele sujeito, mas resulta de sua plena interação sociocultural, conforme preconiza a CDPD. Note-se também que o parágrafo único do artigo 27 da LBI deriva da lei de número 8069 de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, para se referir aos cuidados, à proteção e garantia da dignidade das pessoas e dos adolescentes. Segundo o artigo 18 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós citamos, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Por integrantes da família responsáveis por educá-los, agentes do poder público ou qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los ou protegê-los. A LBI, por vez, estabelece que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. É fundamental ressaltar o preceito constitucional reiterado pelo ECA e fazer da LBI um instrumento eficaz de luta pela efetividade do direito da pessoa com deficiência à educação inclusiva. Sem, contanto, parecer que frequentar ambientes comuns poderia significar ameaça por si só, carecendo de várias garantias antecipadas e especificadas. A superação de qualquer forma de violência e discriminação no ambiente escolar pressupõe a eliminação de todo tipo de preconceito, de acordo com os princípios da educação em direitos humanos, como que alicerça a concepção de uma escola para todos e todas. O artigo 28 da LBI sintetiza importantes aspectos contidos na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é a MEC 2008,
na resolução CNE/CB de número 4 de 2009 e na resolução CNE/CB número 4 de 2010 e também na lei número 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação, o PNE. Para dispor sobre incumbências do poder público, visando assegurar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, especificando a oferta de serviços e de recursos de acessibilidade à institucionalização do atendimento educacional especializado, o AEE, no projeto político-pedagógico da escola, a fim de garantir às pessoas com deficiência pleno acesso ao currículo, à oferta de formação de professores, a realização de pesquisas, a elaboração de planos de atendimento educacional especializado, a organização de recursos e de serviços, a disponibilização de professores para o AEE e demais profissionais de apoio, a acessibilidade às edificações, ambientes e atividades e a articulação intersetorial das políticas públicas. Observe-se ainda neste artigo 28 a desnecessária retomada de alguns dispositivos integrantes da Lei 9394 de 1996, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os quais dizem respeito ao direito de todos os estudantes, como o direito de participação nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar, ao desenvolvimento linguístico, cultural, vocacional e profissional, de acesso a atividades físicas e recreativas. Esses são direitos constitucionais de todas as pessoas que vivem no Brasil. Portanto, ser uma pessoa com deficiência deles privada, a pessoa com deficiência não pode ser privada deles. Por isso que a gente fala que ela está desnecessariamente nesse artigo 28. Ao preconizar a obrigatoriedade dos estabelecimentos particulares de qualquer nível e modalidade de ensino, deles cumprirem as incumbências estabelecidas pelo caput desse artigo 28, a LBI ratifica o preceito constitucional, o qual determina que os estabelecimentos particulares de ensino devem seguir as leis gerais da educação nacional. Ao proibir, no primeiro inciso, a cobrança adicional de taxas de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas referentes ao atendimento escolar de pessoas com deficiência, a LBI assume as orientações contidas na nota técnica de número 15 de 2010, MEC, CGPE e GAB, e as disposições da Lei 12.764 de 2012, que no seu artigo 7º determina multa de 3 a 20 salários mínimos ao gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do aspecto autista ou qualquer outro tipo de deficiência. O decreto de número 8.368 de 2014, que regulamenta essa lei no primeiro inciso do artigo 5º, estabelece: caberá ao Ministério da Educação a aplicação de multa que se trata o caput, no âmbito dos estabelecimentos de ensino a eles vinculados das instituições de educação superiores privadas, observado o procedimento previsto na Lei de número 9.784, de 29 de janeiro de 1999. O referido decreto dispõe ainda em seu artigo 7º, no seu caput: o órgão público federal que tomar conhecimento da recusa de matrícula de pessoas com deficiência em instituições de ensino vinculadas aos sistemas de ensino estadual, distrital ou municipal, deverá comunicar a recusa aos órgãos competentes pelos respectivos sistemas de ensino e ao Ministério Público. De acordo com a nota técnica de número 20 de 2015, /MEC/SECAD/DPE, compete ao sistema responsável pelo credenciamento de instituições de ensino a instauração de procedimento administrativo com vistas ao exame de conduta subsumível ao artigo 7º da Lei de número 12.764 de 2012. Corroborando os princípios do Sistema Nacional de Educação, organizado mediante articulação e colaboração entre os seus federados, essa nota técnica subscreve o seguinte trecho do parecer de número 171 de 2015, /Conjur, /MEC, /CGU, /AGU.
Ele diz assim: posto que cada ente federativo possui competência para dispor sobre o seu próprio processo administrativo, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, recomenda-se que o processo inicie-se com a denúncia ou representação da infração, seguindo-se a coleta de informações administrativas sobre a instituição de ensino e posterior notificação para apresentação de defesa e indicações de prova, em prazo razoável, segundo-se uma etapa de diligências eventuais e julgamento, seguindo-se, de uma etapa de diligências eventuais e julgamento por instância administrativa responsável pela supervisão das escolas públicas e privadas, prevendo-se ainda uma instância recursal ao menos. Tanto a lei de número 12.764/2012 quanto o decreto número 8368/2014 e a nota técnica de número 20/2015, tanto quanto também o parecer de número 171/2015, pressionaram os sistemas privados de ensino que vinham tentando dissuadir as famílias da decisão de matricular seus filhos e filhas com deficiência em escolas particulares, ou nos casos de persistência, vinham cobrando taxas adicionais em razão de condição de deficiência dos estudantes. Tais normas municiaram e fortaleceram a ação dos órgãos de controle, objetivando, por fim, a este cerceamento de direitos. Com a promulgação da LBI, verifica-se violenta reação da instituição representante das escolas particulares, que até então ignorava o direito inalienável das pessoas com deficiência à educação inclusiva. Na tentativa de se isentar do cumprimento das responsabilidades determinadas pela Constituição Federal da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Direitos, a Confederação, a CONFENEM, impetrou a ação direta de inconstitucionalidade, pleiteando a revogação Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A revogação do inciso 1º do artigo 28, bem como do artigo 30, que trata da garantia das condições de acesso e acessibilidade nas instituições de educação superior. Esta ação expôs uma percepção profundamente preconceituosa e discriminatória da impetrante, que causou indignação e posicionamentos em favor de uma educação inclusiva. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal julgou pela improcedência dessa ADI. ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que a impetrante designou. Reafirmando, assim, o Supremo Tribunal reafirmou a educação inclusiva como um direito incondicional e indisponível. Essa decisão significa retumbante precedente jurídico, tendo em vista a adoção das medidas necessárias à garantia das condições de acessibilidade sem cobrança de taxas adicionais. Em seu voto, o relator ministro Edson Fachin ressalta o compromisso ético que todo estabelecimento de ensino deve adotar como premissa fundamental, afirmando que o ensino inclusivo é política estável, desenhada, amadurecida
e depurada ao longo do tempo em espaços deliberativos nacionais e internacionais, dos quais o Brasil faz parte. Trata-se de reconhecimento consagrador da política de inclusão escolar no Brasil, né? Essa fala do Edson Fachin, que, né, afirmou esse compromisso ético. Trata-se de um reconhecimento consagrador da política de inclusão escolar no Brasil, que desde 2003 tornou-se parte da agenda educacional, estimulando o processo de formulação e implementação de ações para a superação do modelo de escolas e classes especiais, que aparta estudantes com deficiência dos demais estudantes. O artigo 30 descreve parte da nota técnica número 8 de 2011, elaborada com o objetivo de orientar pontualmente os procedimentos de acessibilidade em exames nacionais organizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, considerando, né, as especificidades. Na nossa apostila, você vai ter acesso, né, a esse artigo 30 aí na íntegra. Vale ainda fazer outros comentários sobre esse artigo. As estratégias para a promoção de acessibilidade devem sempre ser adotadas com vistas à eliminação de barreiras e nunca com base restritamente na condição de deficiência, não sendo, portanto, generalizáveis. Cada pessoa apresenta suas especificidades e deve indicar os recursos e serviços de que necessita para a participação em condição de igualdade com as demais pessoas. Vale registrar que a LBI resultou de um longo processo de elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que teve inúmeras versões. Ao apensar todos os projetos de lei anteriores, foi necessária a sua reelaboração, tendo em vista o atendimento dos pressupostos da CDPD. Enquanto o poder público e a sociedade civil discutiam esses projetos de lei, a educação brasileira passava por um processo de alteração em decorrência dos compromissos assumidos no âmbito da CDPD. Assim, a Lei número 13.146 de 2015 compilou toda a norma produzida no país e sua implementação a partir de um conjunto de conquistas em fase de consolidação ainda. Espera-se, portanto, que a LBI possa contribuir para ampliar e fortalecer o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, que nos últimos anos contou com algumas ampliações já, né? Mas não o necessário. Nos últimos anos, ela também contou com um conjunto de medidas alicerçadas em uma abordagem intersetorial de políticas públicas, visando a promoção da acessibilidade nos materiais didáticos, nos prédios escolares, no transporte escolar, assim como a implantação das salas de recursos multifuncionais e a formação de professores para a oferta do atendimento educacional especializado, o AEE. Os novos marcos legais, políticos e pedagógicos da educação especial, na perspectiva inclusiva, possibilitaram a implantação de salas de recursos multifuncionais para a organização e a oferta do AEE em todos os municípios brasileiros, atingindo em torno de 50% das escolas públicas com matrícula desses estudantes. A ação de adequação arquitetônica dos prédios escolares para a acessibilidade contemplou 60% das escolas públicas com matrículas de estudantes com deficiência e 26% dos municípios brasileiros receberam recursos financeiros para aquisição de veículos escolares acessíveis. A instituição do Exame Nacional de Proficiência em Libras, a ProLibras, favoreceu a estruturação do ensino da língua brasileira de sinais, bem como dos serviços de tradução e interpretação. Este programa certificou, entre 2007 e 2015, 7.940 profissionais para o ensino, a tradução e interpretação da Libras. Os 30 cursos de letras e Libras, criados no período de 2006 a 2014, disponibilizam anualmente 2.250 vagas para a formação de professores, tradutores e intérpretes de Libras,
como também professores bilíngues para atuação nos anos iniciais do ensino fundamental. No âmbito da Política Nacional de Formação Continuada, 98.500 professores que atuam em escolas públicas tiveram acesso a cursos de especialização e aperfeiçoamento em atendimento educacional especializado. Os programas nacionais de material didático disponibilizam os títulos em formato digital acessível, em Braille e em Libras, beneficiando, assim, os estudantes de escolas públicas de educação básica. Nas instituições federais de educação superior, foram instituídos os núcleos de acessibilidade, com a finalidade de garantir as condições de acesso, participação e aprendizagem das pessoas com deficiência. Os principais indicadores da educação básica e superior, conforme informações do censo do MEC/INEP, comprovam as mudanças oriundas do processo em curso. Em 2003, haviam 504.039 matrículas de estudantes com deficiências e 28% de inclusão. Em 2015, chegou-se a 930.683 matrículas, com 81% de inclusão, o que significa um crescimento de 85% no acesso das pessoas com deficiência à educação básica, destacando-se crescimento de 425% na inclusão escolar, passando de 145.141 estudantes em 2003 para 760.983 em 2015. Registrou-se também significativa evolução nas matrículas de estudantes com deficiência em escolas públicas, saindo de 276.261 em 2003 para 751.747 em 2015, expressando um crescimento de 172%. Nas matrículas em classes comuns do ensino regular, verificou-se crescimento de 413%, passando de 137.186 estudantes em 2003 para 703.619 em 2015. Dados específicos referentes às matrículas de estudantes por faixa etária começaram a ser registrados em 2007. Assim, o censo escolar, MEC/INEP, demonstra relevante evolução nas matrículas de estudantes com deficiência na faixa etária de 4 a 17 anos, partindo de 455.099 em 2007 para 732.164 em 2015, representando um crescimento de 61%. Nas classes comuns do ensino regular, nota-se crescimento de 153%. Houve ainda decréscimo no número de matrículas de crianças com deficiência na educação infantil, de 97.006 crianças em 2003 para 64.048 em 2015, representando redução de 34%. Esse fenômeno pode ser decorrente do fato de que, até 2007, contabilizavam-se matrículas de pessoas com deficiência maior de 5 anos de idade na educação infantil, além da queda da taxa de natalidade percebida em nosso país, né? Sobre o ingresso de crianças com deficiência em turmas comuns de educação infantil, verifica-se um crescimento de 322%, que passou de 12.286 crianças em 2003 para 51.891 em 2015. No ensino fundamental, observa-se evolução no número de matrículas de estudantes com deficiência, de 309.678 em 2003 para 682.667 em 2015. Esse foi um crescimento de 120%. E nas classes comuns do ensino regular, verifica-se um crescimento de 381%. Essa evolução também é percebida nas matrículas dos estudantes de deficiência no ensino médio, que teve um crescimento de 2003 para 2015 de 1.007%. Nas classes comuns do ensino regular, esse aumento é de 1.352%. Nota-se, análogo ao aumento das matrículas de estudantes com deficiência na educação de jovens e adultos, saindo de 26.557 em 2003, chegando a 114.905 em 2015, 333% de crescimento. Dados específicos referentes à matrícula de estudantes com deficiência na educação profissional começam a ser registrados em 2009. Assim, pôde-se identificar um importante aumento das matrículas de estudantes com deficiências nessa modalidade de ensino.
que cresceu 295%. De acordo com o Censo da Educação Superior, MEC/INEP, em 2003 foram registradas 5.078 matrículas de estudantes com deficiência, sendo 1.375 em instituições públicas e 3.705 em instituições privadas. Em 2014, foram registradas 33.475 matrículas, sendo 13.234 em instituições públicas e pouco mais de 20 mil em instituições privadas, que significa um crescimento de 559%, né, no total de todas as matrículas. Por fim, esse é o cenário educacional onde se insere a LBI. Há um inegável avanço a ser consolidado, há um longo percurso e também um longo percurso, né, para ser aprimorado, conforme preconiza o documento de recomendações da ONU. O Comitê de Monitoramento, instituído no âmbito do Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas, estabeleceu o prazo de 2 anos a contar do monitoramento realizado em agosto de 2015 para o Brasil superar definitivamente o modelo de escolas e classes especiais e garantir as condições para consecução, né, da meta de inclusão plena. Infelizmente, essa meta não foi batida, porque até o presente momento aqui que estamos falando com vocês, né, no ano de 2022, a gente ainda tem um modelo de escola especial. Então é isso, gente. Nesse slide aí a gente trouxe esses artigos, né, esses artigos da LBI que são relacionados à educação. Trouxemos alguns dados também que são importantes para que a gente consiga enxergar a evolução nesse sistema de inclusão educacional após a implementação da LBI. O conhecimento sobre os principais artigos da LBI e dos conceitos presentes no texto da lei é de suma importância para os concurseiros. Como já apresentamos tanto os principais artigos quanto os conceitos presentes no texto da lei, iremos focar em outras informações cruciais a partir do próximo slide. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!